Come on, skin the love just last again. Put a little salt, we'll never hear. Mama mine, mama mine, mama mine. Starting to tear, cold black Christian. And I taught you to be patient, and I taught you to be fine, and I taught you to be balanced, and I taught you to be kind. And now all your love is wasted, and then who the hell was I? 'Cause I'm breaking all the bridges, but at the end before your lines. Olá, bem-vindos a mais um podcast balsâmico. E a emissão de hoje promete, porque tenho aqui um convidado extraordinário. Grande músico, grande voz. Quem és tu? Apresenta-te aqui ao público das produções balsâmicas. Boa tarde, eu sou Tyler Faraday. Meu nome é Antônio, mas meu stage name é Tyler Faraday e sou da Espanha. Cheguei aqui em Portugal, Lisboa, em 2017 para estudar jazz, numa escola de jazz que está por aqui, na Alcântara. E já fiquei apaixonado com a cidade, com Lisboa, com tudo, e já fiquei aqui a viver. Já estou aqui há 6 anos. Exatamente. E, entretanto, às vezes vais à Espanha, vais para aqui. Tu és, na realidade, um músico itinerante. Andas um pouco por aí e gostas disso, não é? Exatamente. O que eu gosto mais é tocar em diferentes cidades. Aliás, eu tinha uma carrinha e ia viajando pela Europa e fazia gigs em todo lugar. Já agora, quem viu a capa deste vídeo, que diz da rua ao The Voice, é uma situação curiosa, porque não sei se te lembras quando eu te conheci. Lembras-te ou não? Claro, foi em Então eu vou Cascais. aqui contar às pessoas. Então vejam bem, eu estava com a família a passear em Cascais, na rua, acho que é a Rua Direita, que se chama aquela rua principal das lojas. Chego lá acima e começo a ouvir um músico a tocar guitarra e a cantar. Pá, eu e a minha mulher ficámos logo ali parados, encantados a ouvir. E estava o Tyler a tocar e quando acaba a tocar eu, epá, olha, digo eu para o Tyler, dá-me aí o teu número de telefone, pá, porque eu quero ter aulas de guitarra contigo e cantarmos umas músicas e tal. Não, eu não dou aulas, eu estou só aqui a tocar e tal. Não, dá-me aí o teu número. Tyler, foi mais ou menos assim, eu praticamente obriguei-te a dares-me aulas. Não foi? É porque dar aulas é muito difícil. Ou seja, eu tenho um respeito imenso pelos professores, porque é preciso muita paciência, Claro. Mas foi uma experiência, e aliás, eu só tive a ti como aluno, eu não aceitei mais ninguém. Sim, porque aquilo tiver uma aula, era uma aula diferente, não é? A gente juntava-se a tocar, tu mostravas-me umas técnicas. Portanto, eu conheci o Tyler a tocar na rua, que é uma coisa que eu tenho imenso respeito, é pelos músicos que tocam na rua. E eu mesmo até confesso que um dia até gostava de tocar na rua, mesmo tocando pouco, qualquer dia vou tocar contigo, nem que seja só pela experiência. Como é que é isso de tocar na rua? Conta lá, que há as pessoas que acho que se calhar, a maior parte das pessoas conhecem a vida de músico no geral, mas se calhar, e por isso é que foi também a minha ideia de fazer este podcast, é como é que é o dia-a-dia, como é que é a vida do músico que toca na rua? Porque eu tenho ideia que as pessoas têm muitas perguntas, mas como é que ele vive, como é que ele paga a conta da casa, da EDP, aquilo rende, não rende? Conta lá, como é que é essa história de como é que começaste a tocar na rua e como é que é o dia-a-dia do músico que toca na rua? Então, eu comecei a tocar na rua porque acho super interessante, né? Desde que eu sou criança e eu vou às cidades, uma das coisas que acho mais lindas e mais mágicas é ver os artistas, ver como há pessoas que fazem coisas especiais, já seja pintar ou coisas mais de circo, ou músicos, ou qualquer coisa fora da caixa, eu adorava. Então, essa cultura de arte na rua é uma coisa que sempre foi comigo como uma coisa importante nas minhas viagens e tal, né? Já mais de criança. E por isso que quando
claro, eu era músico e eu tinha quando eu veia músicos da rua, eu sentia que queria tentar. Uhum. Aí eu fui tentando em Lisboa, porque eu vim aqui, eu fui engenheiro, então quando eu vim para Lisboa para estudar, eu vim já com umas poupanças para não ter que trabalhar. Então eu fui para a rua de uma forma muito descontraída, só para experimentar, brincar um pouquinho, mas eu não precisava tocar na rua. Era só Ok. para experimentar e adicionar lá alguma piada ao facto de eu estar a estudar música, porque eu ainda não conhecia ninguém para fazer gigs pela minha conta. Então fui experimentar na rua. Só que aquilo foi crescendo, crescendo, e chegou um ponto que eu deixei de tocar em bares e restaurantes e salas. Eu parei de tocar tudo só para fazer rua todos os dias. Como é que é Mas olha, tocar na diz-me uma rua coisa, então sozinho? quer dizer que tu em Málaga, portanto tu disseste que é espanhola, é de Málaga, em Málaga nunca tinhas tocado na rua. Se calhar uma vez, Sim, duas mas não vezes. naquela de fazer dinheiro, não. Foi mais em Portugal. Isso, olha, não sabia também. Foi em Portugal que tudo começou então, na Baixa. Ias muito tocar ali para a Baixa, não é? Yeah, exatamente. Na Rua Garré, comecei indo lá no pé dos Armazéns do Chiado, e depois fui subindo. E já na Brasileira é onde eu fiquei, tipo, 2 anos da minha vida Uhum. a fazer meu salário por meio de música de rua. E Demorou como um é que é, e tempo. como é que é o teu dia a dia? Tu, a que horas te levantas, a que horas vais para a rua, tocas quantas horas seguidas? Como é que normalmente tens uma rotina ou é? Estás em casa, olha, agora vou ali tocar. Como é que tudo funciona? Como é que é a Então, rotina do músico que toca na rua? minha rotina antes do Covid, né? A gente está falando antes Sim. do Covid porque tem mudado muito. Mas antes do Covid, eu acordava na minha carrinha, eu ia para a academia, para o ginásio, para tomar um banho lá e treinar um pouquinho. E tipo meio-dia eu já estava na rua. Estava lá, já conversava com os músicos que estavam lá, que queriam tocar. A gente dava uma olhada para ver a ordem, quem chegou antes, quem chegou mais tarde, quem está aguardando para quem está cantando agora, quem vai cantar depois. E mais ou menos é assim. Normalmente eu fazia um set de manhã, tipo às 1h30, e depois fazia mais um set à tarde, tipo às 4, e depois fazia mais um set à noite, tipo às 8. E com esses 3 sets, eu ficava o dia inteiro na rua, passeando. Hum. Quando aquele lugar tinha alguém, ia para outro lugar, ou ficava aguardando um pouquinho, ficava aguardando para o cantor que estiver a cantar acabar. E Ou teve um seja, momento mesmo na rua há um certo regulamento, umas certas regras entre músicos, é isso? Vai, toca yeah, um, depois toca outro, para ninguém tirar público um ao outro, é uma questão de respeito, não é? exato. A gente tem acordado 1 hora cada músico, e quando o músico chega, tem que deixar lá seus equipamentos, aguardando para tocar depois. Você não pode chegar lá e dizer, pronto, depois vou eu ir para tocar outro lugar. Tens que ficar lá. Tens Pois. que ficar lá presente. Aí, quando acabar o músico que estiver, vai ao próximo da fila. Às vezes tens que aguardar 3 horas. Eu já aguardei 3 horas para tocar. Aí é bem, não tinha essa ideia. E olha, e como é que é? Como é que tu sentes que é a reação das pessoas? A maior parte das pessoas passa e nem olha, passa, fica e adere. Eu, pelos vídeos que tenho visto teus, especialmente aí na zona do Camões, às vezes juntam-se multidões e deve ser Yeah. sensacional. Especialmente tendo ali pouco som, não é? Conseguires cativar toda a gente. Como é que a coisa funciona um pouco? Estás por ali a tocar, tu tentas puxar pelas pessoas. Como é que achas que as pessoas reagem? Achas que a maior parte das pessoas são indiferentes? A maior parte das pessoas para? O que é que tu É, dif- sentes? é, é difícil dizer, porque a quantidade de pessoas que passam é imensa, né? Claro. E depois, depende muito do tipo de turista que está nesse momento na cidade. Se chegou um Uhum. barco de, sei lá, de um país X, e eles têm uma cultura forte musical, então você vai ter um retorno maior. E é uma coisa muito aleatória. Eu não Pois. consegui fazer uma regra. Claro, é difícil. Mas tu sentes, por exemplo, imagina, tu estás a tocar na rua em Lisboa, que há muitos, muitos turistas. São mais os turistas que param e que ficam ali até a cantar contigo? Ou também sentes que há os portugueses que vão trabalhar e que se calhar param ali um bocadinho para te ouvir? É tudo um pouco? É tudo um pouco. Ou seja, há, Tudo um pouco. há imensos portugueses que chegaram para mim, a meu pé, a dizer que quando vão para o trabalho, para escritório, qualquer coisa, eu estou por lá e eles adoram. Ou seja, é de tudo. É de tudo. E diz-me uma coisa, em relação
que acho que é também uma curiosidade das pessoas, e penso eu, tu diz-me como é que é, se é difícil obviamente quantificar, mas tu a trabalhar um dia na rua e fazendo esse set, imagina, se fizeres 3 sets, vá um de manhã, um à tarde e um à noite, praticamente trabalhas, se calhar, 4, 5 horas, não é? Yeah. E a tocar na rua, ganhas mais do que a tocar num bar, certo? Muito mais. Muito mais. Que às vezes as pessoas não têm essa noção, pensam que o músico de rua é um pouco ali aquele quase sem abrigo, às vezes não. Agora eu acho que as novas gerações, penso que já vem a coisa de outra maneira. A arte de rua, tudo, tá, como estavas há pouco a falar, não é só a música, a arte de rua. Cada vez as pessoas valorizam mais. Mas se calhar não têm a noção que em Portugal se paga pouco num bar e que tu a tocar na rua consegues levar para casa muito mais dinheiro do que a tocar no bar. No entanto, tiveste aí um problema a tocar na rua. Epá, que eu não sabia disso e acho gravíssimo. Queres contar porque é que agora deixaste de tocar na rua? Então, a situação que acontece em Lisboa, particularmente, e nem por acaso é toda Lisboa, mas é a maior parte de Lisboa, é que as câmaras não fornecem, acho que é a palavra, não facilitam uma licença. Não há, ou seja, não há. Você pode ir lá a iniciar o processo e aquele processo vai demorar vários meses para você receber vão assinar uma rua que não tem nenhum interesse turístico e que não faz sentido tocar lá, ou nem vai chegar a esse ponto, porque, por exemplo, para mim nunca chegou a esse ponto. Eu fiz uma solicitude, preenchi lá os documentos todos para conseguir uma licença. Não há nenhum músico de rua que tenha licença. Eu não conheço nenhum. Então, toda a música e toda a arte que está acontecendo nas ruas de Lisboa é ilegal. Pois, e o problema é que as pessoas já têm uma vida um pouco instável, evidentemente, não é? Que a vida é instável. Tu, por exemplo, se estiver a chover, não vais trabalhar, não ganhas, não é? Yeah. Mas mais grave do que isso foi não só não teres a licença, foste multado já várias vezes por tocar na rua. Eu fui multado 2 vezes, e as 2 vezes levaram meus equipamentos durante 3 meses, e eu fiquei sem meus equipamentos 3 meses. O equipamento, estás a dizer o amplificador e a guitarra, só o amplificador, tudo? Só o amplificador. Na realidade é que é aquilo que eles consideram que é o que está a fazer ruído, não é? Não é ruído nenhum, é música. Mas uma coisa é verdade, nem todo artista de rua faz uma utilização certa do espaço acústico, né? Porque você está tocando na rua, claro, e estás a interromper muita coisa. Sim, é preciso respeitar, porque há lojas ali atrás e que não podem, que também precisam de comunicar com os clientes. Tá bem, escritórios, mas isso se calhar cabe à polícia, que anda aí a fiscalizar, não é? Averiguar isso e ver, não, espera aí, este aqui está tudo bem, está... Porque até é a alma da cidade também. O que me choca a mim com essa coisa que tu me contaste é que realmente o que é bonito nas cidades, eu também quando vou para outro país qualquer, eu adoro parar para ver artistas na rua, dá vida à cidade. Assim, Lisboa, está-vos a pôr, digamos, na rua, porque está-vos a multar, isso vai fazer que vocês depois não toquem, e a cidade fica morta a esse nível, não é? Ou seja, se calhar como tu, se calhar já conheces também mais pessoas que praticamente deixaram de tocar na rua. Claro. E o que aconteceu? Que antes do Covid, não sei se era outro governo, ou outras ideias, ou outro intuito sobre a cidade, mas a polícia era muito mais relaxada. Eu fiquei 2 anos e eu levei uma multa e fui expulso da rua várias vezes, mas sempre com tolerância. Disse, desculpa, mas não dá para tocar, tens que parar. Isso aconteceu várias vezes. Ainda assim, eu consegui fazer uma vida perfeitamente tranquila a tocar na rua. Mas agora mudou muito, 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 muito. E agora, cada semana, tem algum músico que levaram sua caixa e que levou multa. É incrível. Olha, Faraday, como aqui também muita gente, já agora também muita gente nos ouve no Brasil, brasileiros, digam como é que é ir tocar na rua, se também há esses problemas, se não há brasileiros, ou moçambicanos, ou timorenses, pessoas que seguem aqui o canal da cultura lusófona e que já agora deixem um comentário como é que funciona aí nas vossas cidades. Olha, eu, em nome dos portugueses, peço desculpa, acho que é lamentável, e já agora também músicos portugueses que nos estejam a ver, o que é que se poderia fazer, não é? O que é que poderíamos fazer para que a música possa voltar
Porque tu até na realidade estarias disposto, evidentemente, a pagar uma licença, não é? De um valor simbólico, não é? O problema... Não é simbólico, eu podia pagar Pronto, um fosse o valor... normal. A questão é que é o que tu dizes, se calhar vão-te dar uma licença e depois vão dizer que é para isto tocar ali para os olivais. E nos olivais ninguém quer músicos de rua, não é? Ou não é ninguém Claro. quer, não se proporciona. São zonas mais dormitórias, as pessoas querem música, nos bairros tipo onde tu costumas tocar, na Baixa, em Alfama, não é? No Camões, nesses sítios. Aí é que realmente a arte faz sentido. Olha, eu acho que é lamentável, e não sabia disso. E agora diz-me, outra coisa que também tenho curiosidade, tirando a parte da polícia, tu ou outros músicos de rua, alguma vez sentiste alguma discriminação de pessoas que chegam lá e que são desagradáveis simplesmente porque és um músico de rua, ou isso nunca aconteceu contigo? Acontece. Pessoas que nunca saíram da cidade, eles têm uns pensamentos muito retrógrados, então eles veem aquilo como uma invasão estrangeira, sei lá. Ou seja, claro que há disso também, mas isso é em todo lugar, isso faz parte, né? Faz parte de um problema cultural, que a gente tem um problema de educação mesmo, mas isso não é nada... Nem interessa falar sobre isso, né? Olha, e diz-me uma coisa, e na rua tens assim, sei lá, alguma história que te tenha marcado? Se calhar há muitas, né? Mas há alguma história em especial que te tenha marcado, de alguém que foi falar contigo, sei lá, de qualquer coisa, alguém que tenha passado e começou a tocar contigo? Alguma história que te tenha assim marcado ou nem por isso? Ou são tantas que nem te ocorre assim nenhuma? Ou seja... É porque tocar na rua era a minha vida. Ou seja, por exemplo, eu fui ao The Voice porque alguém me viu tocando na rua e meteu um vídeo lá, e por acaso era um ator super famoso no Brasil, e acho que a TPI, ou não me lembro já, mas a emissora da TV, a TV, viu aquela história e eles me ligaram para ir ao The Voice. Olha, já agora, já deste aqui um passo em frente, mas era mesmo para aí que eu queria ir. Portanto, e a própria capa fala disso. Portanto, tu tocavas na rua e de repente vais para o The Voice em Portugal e depois também foste para o The Voice em Espanha. Então, rapidamente, conta lá como é que foi essa experiência. Portanto, alguém te viu na rua, gostou, pôs um vídeo e do The Voice é que te ligaram para ires lá. Exatamente. E como é que foi depois essa questão? Ainda passaste lá algumas fases? Não é? Passei. Fiz 3 apresentações no The Voice Portugal e tive um retorno super positivo. É surpreendente porque o público português, ele gosta muito de música internacional. Sim. Então eu me senti bem acolhido. De fato, me senti mais acolhido em Portugal que na Espanha, o público espanhol é muito mais... tem uma tendência muito maior a ouvir música nacional. Sim, se nós sabemos isso, aliás, basta atravessar Espanha de carro e ligas uma rádio espanhola, só ouves música espanhola, praticamente. Não é? E cá Exato. não. Cá os músicos queixam-se que é ao contrário. Então, mas olha lá, e foste ao The Voice e sentes que para a tua carreira, digamos assim, para o teu reconhecimento, depois tiveste algum retorno a esse nível, no sentido de mais contratos, mais sítios para tocar, porque aquilo também é um cartão de visita, não é? Se tu agora quiseres ir tocar a um restaurante, porque agora presumo que se não tocas na rua, andas a tocar mais em restaurantes, hotéis e isso, não é? Exato. Agora andas a fazer mais isso. E como é que e o The Voice trouxe-te mais contactos a esse nível? Totalmente. Sim, ajudou imenso. Porque se tu fores, por exemplo, a um hotel e disseres, eles perguntam, mas quem é onde é que toca? Se tu disseres, toco só na rua, eles se calhar ficam assim, não é? Com o pé atrás. E se disseres, não, olha, eu fui aqui ao The Voice, veja aqui os vídeos na televisão, se calhar as pessoas até te conhecem, não é? Mais facilmente te contratam. A verdade é que para nós, os músicos, você vai arranjar um trabalho porque a pessoa que te vai contratar já conhece o teu trabalho. É estranho você chegar lá e dizer, eu sou cantor, quero tocar aqui. Eles provavelmente, você nunca vai arranjar esse lugar. Tem que ser porque eles já te viram tocando, porque eles já têm um amigo que recomendou. Tem que ter uma porta de acesso para tocar no lugar. Então, para mim, o que era muito bom era tocar na rua, porque eu tocando na rua era estranho o dia que eu não tinha alguma proposta para tocar num restaurante, qualquer coisa. Pois, que aí é que está, porque passam por ti pessoas que têm estabelecimentos, não é? E que te convidam. Exato. Isso era incrível também, pois. Só que quase nunca compensava, porque o valor que eu estava a pedir tinha que ser suficiente para eu sair da rua
Claro. que é um entorno muito, muito, muito cultural, porque num restaurante vão ver 20 pessoas que estão a jantar, estão a ter uma conversa, e se calhar você está a incomodar eles, porque você Pois. está a cantar a mais volume que a própria conversa. Então, já tocar num restaurante é uma coisa meio desconfortável, mas Uhum. tocar na rua é totalmente diferente, é super cultural, as pessoas estão lá, ficam ouvindo, dando E só ouve atenção. quem quer, só para e só ouve quem quer. Então Exato. diz-me uma coisa, para quem nos está agora aqui a ouvir e está aqui na zona de Lisboa, vai ter certamente interesse. Epá, deixa-me lá ir ver e ouvir o Tyler. Por onde é que tu andas agora? Tens assim alguns sítios mais fixos Fixos. Yeah, por exemplo, à data do vídeo de hoje, evidentemente. Por onde é que tu andas agora? eu faço navegadores, que é na Rua Augusta, e eu faço um lugar que se chama Alface, que está no Bairro Alto, e faço um restaurante que é especial em vinhos ao copo, eles têm para aí, sei lá, mil Uhum. vinhos ao copo diferentes, se chama Grapes and Bites, estou colado tudo terça-feira também. E depois vou fazendo muitos casamentos, especialmente agora no verão. Olha, E fica já aqui, ó Tyler, fica já aqui também o desafio. Se ainda não escolheste um músico para o teu casamento, Uh, olha, escolhe o Tyler. Eu posso dizer que nos eventos onde eu estive, que o Tyler também teve, é sempre um sucesso, que as pessoas adoram a voz. Aliás, já agora, já ficou aqui uma amostra para começar, mas depois vai ficar também aqui na descrição do vídeo. Vou-te convidar depois a deixares aí uma série de links das tuas páginas e para as pessoas também poderem ouvir e conhecer melhor. E há, evidentemente, pessoas que estão aqui, se calhar, a ver o Tyler e se lembram de o ouvir no The Voice. Depois estavas a contar que foste então para a Espanha. E em Espanha, como é que foi o processo para ir parar daqui para o The Voice espanhol? me ligaram da Espanha Também. Se também. calhar Me até porque ligaram, alguém te tinha visto cá no The Voice cá e viram, ele é exato, espanhol, faz sentido vir ao The Voice. claro. E, É a mesma. eu cá, evidentemente, segui sempre com muito entusiasmo as tuas prestações. Em Espanha, não. Em Espanha, como é que correu? Foste à prova cega, não é? Que eu já vi também em espanhol ter um nome Sim. parecido. E depois passaste ali várias fases ou a coisa ficou um pouco mais pelo... Como é que foi lá? Foi mais ou menos igual. Eu consegui fazer 3 apresentações na Espanha. Mas eu tinha um perfil, se calhar, não muito apropriado para o público espanhol, porque eu Para o só público? cantava música internacional Pois, e pronto. Não tinha cantores incríveis. claro, Minha claro, edição tinha cantores incríveis. E muitos cantores a fazer música em espanhol muito bem. claro. E que é o que os espanhóis Então, gostam mais, claro. yeah, E depois diz-me uma coisa, já percebemos que o The Voice cá deu-te algum retorno, e em Espanha? Depois aproveitaste a questão do The Voice para rodar um bocado por toda a Espanha, portanto tu és mesmo do Sul, Espanha é um país 4 vezes maior que Portugal. Ahm, Como é que foi? Conseguiste depois ali fazer alguma turnê, alguma coisa, ou ali não se proporcionou assim grande coisa com o The Voice espanhol? É onde? É em Madrid, não, não? O The Voice é em Madrid, ou não? É em se faz Madrid? Madrid. É em Yeah, Madrid. é gravado em Madrid. Mas o que acontece que para o tempo quando eles lançaram, quando eles publicaram o programa, era no meio da pandemia. Pois. A Ou pandemia seja, começou em março e pois, aquilo foi emitido em novembro. pois. Ou seja, ninguém queria contratar ninguém porque estava tudo fechado. Estava tudo fechado. Foi uma altura má para ti, nesse Horrível, caso. horrível. Eu fui trabalhar nas obras. Chegaste a ir trabalhar para as obras, Yeah. em Estive a Espanha. trabalhar na Espanha. Em Yeah. Espanha. Que esse é o problema da música, e cá também sofremos muito isso, e no meu caso eu também com a minha empresa de audiovisuais, que é praticamente a questão da cultura fechou, não é? E as pessoas, no teu caso, vivias também de tocar na rua e tiveste que te virar para outra, para outra atividade. E Claro. agora? Já agora, também passaste por França, Lyon, salvo erro. Em No, todo lu- lugar. Eu passei até a Eslováquia. A gente Sim. tem viajado por quase toda a Europa. E Alemanha, qual é que é o Holanda. país que achas que funciona melhor, se é que isso existe, essa questão da arte de rua? Será Lisboa? Olha, mais ou menos inesperado. Mas tem um lugar na Itália, a gente tocou em imensas cidades, mas não a gente não tocou em todas, né? Por exemplo, a gente não Claro. tocou em Berlim, não na rua, mas das experiências que a gente teve a tocar o que foi incrível foi em Trieste, Trieste, Trieste. Itália, já quase no oeste, já quase na fronteira, uma das últimas cidades lá.
já chegando por aí para a Eslovênia ou assim. Sim, sim. E aquilo foi inacreditável. Aquilo era uma praça, tipo Praça do Comércio, aqui em Lisboa, uma praça enorme que dava para o mar, era muito parecido, de facto. E a gente começou a tocar lá, ninguém nos chateou, e aquilo criou uma quantidade de pessoas na rua. A gente foi embora de lá com 600 euros, mais dinheiro do que Sim, sim. a gente faz normalmente em qualquer gig, em qualquer lugar. Claro. Tipo, o dinheiro Incrível, que você né? faz num Gerou-se ali casamento, um pouquinho menos. Incrível, incrível. Tinha lá para ir perfeitamente 200 pessoas Tu estás a falar lá no na plural. frente a ouvir. Estás a falar no plural. Tu aí ias com banda, é? Não ias sozinho, estavas com banda? Ia com banda. Yeah. Porque tu agora também tocas. Tu Quando vieste eu para. vou viajar, não. Diz isto, tu vieste para Portugal e tocavas muito a solo, mas agora tocas mais com banda, é isso? Quando eu vou viajar pela Europa, vou com banda. Com banda. Yeah. E a banda eles são músicos também do mundo. Ou algum é português? Não, pois não. Ou é? Ou vais variando também? Vou variando muito. Já toquei com portugueses, claro, mas quase sempre são brasileiros. Brasileiros. Quase sempre toco com... Tem uma comunidade de músicos brasileiros enorme e, por acaso, são grandes amigos. E então, sempre fica naquele círculo. Sim. Olha, uma coisa que faz sentido neste canal, e estamos quase aqui a chegar ao fim, este canal é muito também virado para os equipamentos. Qual é o teu setup? Para já, olha, tens aí uma guitarra que eu já sei qual é, porque eu comprei a minha por causa da tua, não é? Ah, é? Até não te lembras que eu depois fiquei encantado com essa guitarra e hoje em dia é a minha guitarra. Então, qual é o teu setup na rua? O que é que tu utilizas para tocar na rua? Ok, então, de instrumento utilizo uma guitarra Ibanez de jazz, uma guitarra assim, grande, né? Tipo, aquelas guitarras de jazz que são tipo antigas. Sim. E depois utilizo uma caixa que ela funciona com baterias, que se chama Roland Street Cube EX, que é a maior, que ela acho que dá até 50 watts. E com esse equipamento, um microfone qualquer, um Shure 58, qualquer coisa assim, já com isso dá perfeitamente. E essa guitarra que tens aí, que é a famosa Taylor GS Mini, nunca usas na rua, essa? Ou nos teus eventos? Não, essa não utilizo, porque meu repertório tem muito, assim, uma linguagem um pouco mais jazzística, então, me sinto mais confortável com a outra com a guitarra. elétrica. Eu faço muitos solos também, e essa aqui não tem o cutaway, então está um pouco mais limitada. E depois o som não é tão quente, é bom para algumas coisas, para fazer mais finger picking e tudo isso fica melhor, porque tem essa percussão natural do instrumento. Mas ainda assim me sinto mais confortável com a elétrica, mais versátil. Consigo fazer folk, e consigo fazer blues, consigo fazer jazz, consigo fazer pop, rock. Com isso está mais limitado. Tyler, obrigado pela tua presença aqui nas Produções Balsâmicas. Foi uma maravilha poder saber mais sobre essa vida de música de rua e que agora infelizmente teve que sair da rua, e proponho-te que acabemos como começámos, com música. O palco é teu, vamos a isso. Bora, vou fazer uma música em espanhol para me despedir, um trechinho. Ok. Tanto tiempo disfrutamos ese amor, nuestras almas se cruzaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también un sabor a mí. Si negaras mi presencia, tú existías, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di. Por fuerza tienes ya sabor a mí. Obrigado, Tyler. Olha, é claro que o som no Zoom não é a mesma coisa. Vão depois ouvir o Tyler, porque com bom som vão ficar de facto encantados. Tyler, obrigado. Até à próxima e tudo a correr bem aqui na tua vida em Portugal. Tchau, tchau. Boa tarde. E vão já agora ver também os outros vídeos, que há aí muito vídeo
te vai agradar do nosso tema, que é a música, que é a arte, que é a cultura musical, aqui nas Produções Balsâmicas. Obrigado e até à próxima.